Vamos para mais um exercício de campo elétrico. Então nós temos aí o exercício P24 da página 35 ainda do livro do Ramalho, tá? Então página 35, beleza? E aí, o que ela fala aqui, né? O P24. Num ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção vertical sentido para baixo e intensidade igual a 5 vezes 10 a terceira newtons por coulomb. Então tá aqui, ó. O campo elétrico tem sentido vertical e o que? Para baixo, né? Então tá representado aqui. E a intensidade, que é o módulo dele, é 5 vezes 10 a terceira newton por coulomb. Aí ele fala, coloque-se nesse ponto uma pequena esfera, né? Num ponto aí do campo elétrico, coloca-se nesse ponto uma pequena esfera de 2 vezes 10 a menos 3 newtons, que é o peso dessa esfera, e eletrizada com carga desconhecida. Então tem que descobrir essa carga, né, provavelmente. Sabendo que a pequena esfera fica em equilíbrio, determine, letra A, a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua na carga. Então, ele quer aqui, na primeira, tá, o vetor força elétrica, tá? Então, ele quer o módulo, a direção e o sentido. A direção vai ser vertical, certeza, né? Porque sempre a direção é a mesma entre força elétrica e campo elétrico, tá? Mas vamos resolver aqui. A gente tem que gravar uma coisa interessante aqui que ele falou, que foi que a esfera fica em equilíbrio. Essa informação é importante. Como assim? Tem um campo elétrico e essa esfera está eletrizada de modo que ela fica levitando aqui. Ela está suspensa, né? Está suspensa nesse espaço aí. Aí o que acontece? Eu vou analisar as forças. Para ela estar suspensa é porque as forças se equilibram, né? De modo que eu tenho, essa esfera possui um peso que vai ter um vetor aqui para baixo, represento ele. Mas se ela está suspensa, com certeza a força elétrica ela está no outro sentido, né? De modo que essas duas forças se equilibram, ou seja, mantém a soma desses vetores vai dar zero, tá? Então é isso que acontece. Beleza. Então ele quer o módulo da força elétrica. Vamos lá, seguinte. Se isso aí está em equilíbrio, vamos lá para a segunda lei de Newton, né? Se está em equilíbrio é porque a soma, vou colocar aqui, ó, isso aqui é a representação de somatório das forças no corpo, tem que ser igual a zero, ou seja, o que é o somatório das forças? Tá? Essa é igual a zero, a mesma coisa que a força resultante. Força resultante é a soma de todas as forças, FR. As forças resultantes, nesse caso, tem que ser igual a zero. Isso aqui é só um conceito. Não precisava, isso aqui é só para relembrar lá. Tá? Isso que significa equilíbrio. Tá? Equilíbrio. Equilíbrio de forças. Ou seja, se está em equilíbrio, então qual que é a força resultante nessa esfera aqui? Força resultante aqui é o seguinte. Força resultante aqui vai ser somar peso, tá? Mais força elétrica. Aí o que acontece? Eu vou atribuir, tá? Que o peso é positivo, tá? Então tudo que tiver para baixo é positivo, tá? E a força elétrica seria negativa. Então, força resultante vai ser igual ao peso, beleza? Mais o vetor força elétrica, só que o vetor força elétrica, ele está em que sentido? Para cima, está no sentido contrário ao peso. Por isso que eu coloco ele aqui, menos força elétrica. De modo que eu vou obter o seguinte, que a força resultante tem que ser igual a peso menos força elétrica. Ok? Beleza. Só que a força elétrica, para a condição de equilíbrio, a força resultante não tem que ser zero? Então, FR é zero. Então, isso aqui, ó, é igual a zero, que é igual a P menos força elétrica. Beleza? Logo, eu vou obter o seguinte. Se eu passar a força elétrica para o outro lado, eu obtenho o seguinte,
que a força elétrica, como aqui está negativo, passa para o outro lado, passa positivo, que a força elétrica, ela tem que ser igual, tá? Ó, se eu passar a força elétrica negativa para o outro lado, ela passa positivo, fica a força elétrica tem que ser igual ao peso, tá? Ou seja, o vetor força elétrica, o módulo dele tem que ser igual ao peso, para isso acontecer, para que isso aqui fique suspenso. Só isso, só uma análise, né, para a gente ver como a gente chegou nisso. Beleza, então como é que eu faço para descobrir o módulo da força elétrica? O módulo da força elétrica vai ser o mesmo módulo do peso. Então a força elétrica vai ser quanto? Força elétrica é igual a 2 vezes 10 a menos 3 newtons. Tá aí. Esse é o módulo, tá? Módulo da força elétrica. Qual a direção? Direção vai ser, vamos lá, isso aqui é o módulo. Módulo. Qual a direção? Direção vai ser vertical, porque é a mesma do, ó, vertical, mesma direção do campo elétrico. Então, vertical. Sentido. Para cima. Beleza? Para cima, ok? Então, tá aí a letra A, beleza? Então é isso, e vamos para a letra B.